Oi, aqui é Breu Ralph e esse é o segundo episódio do meu podcast, Manual do Bruxo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre magia e religião. E se tu caiu aqui de paraquedas, fica tranquilo. Nesse podcast a gente fala sobre curiosidades de Harry Potter, coisas relacionadas a Harry Potter, coisas que poucas pessoas sabem, então se tu gosta desse assunto, já te inscreve, deixa o like e assiste o vídeo. Bom, como dito já no primeiro episódio, por causa de Alexandre o Grande, em todas as sociedades antigas, a magia e a religião eram interligadas, devido à quantidade de culturas, crenças e afins. Naquela época, eles acreditavam que tinham muitos deuses e espíritos secundários, tanto os bons quanto os maus, que eles controlavam as coisas da vida. Eles eram responsáveis pelo sol, pela chuva, prosperidade, pobreza, também pela saúde, pela doença. E que o propósito da magia era agradar ou mesmo controlar esses espíritos. Assim como a religião, a magia também tinha rituais e cerimônias que apelavam aos deuses. E com isso, as pessoas começaram a acreditar que os mágicos, assim como sacerdotes, tinham acesso privilegiado aos deuses. Só que em vez de adorar essas divindades, os mágicos pediam favores ou até mesmo exigiam. Muitas vezes, eles apelavam aos deuses simplesmente para obter ajuda quando queriam lançar um feitiço ou até mesmo proferir uma maldição. Ou quando não, eles tentavam fazer essas divindades aparecerem em pessoa. E com isso, depois de cumprir uma cerimônia especial, a fim de convocar ou invocar um espírito, o mágico da antiga Babilônia ou do Egito podia ordenar ao espírito que levasse a doença embora, abatesse algum inimigo ou garantisse alguma vitória em relação à política. Ou seja, a gente vê que a política naquela época já era algo fortíssimo. Uma coisa que eles tinham muito costume era ameaçar divindades menores com castigo, que era aplicado pelos próprios espíritos mais poderosos, caso as exigências deles não fossem satisfeitas. Em seguida, ele iria dispensar a divindade, enviando-a de volta para o mundo dos espíritos. Inclusive, centenas de documentos da antiguidade confirmam que tentar recrutar os espíritos era uma atividade muito comum, ou quando não, era frustrante. Isso na Grécia e na Roma Antiga. Quase todas as formas de magia antiga dependiam do conhecimento prévio dos nomes secretos dos deuses. Eles pensavam que muitas das divindades tinham um conjunto de dois nomes, os nomes que todo mundo sabia e os nomes secretos. Os secretos, no caso, eram conhecidos apenas pelas pessoas que estudavam as artes mágicas. De certa forma, esses nomes secretos eram as primeiras palavras mágicas, faladas ou escritas. Eles julgavam que elas tinham um grande poder, já que saber o nome de um verdadeiro deus tornava o mágico capaz de invocar todos os seus poderes e tudo o que ele representava. Naquele tempo, os sacerdotes egípcios davam às suas divindades nomes compridos, complicados e às vezes nomes que não eram nem pronunciáveis, para que as pessoas que não fossem dali, pessoas que eram de fora, não conseguissem aprender com facilidade. Inclusive, dizia que Moisés havia dividido as águas do Mar Vermelho ao pronunciar o nome secreto de Deus, com 72 sílabas, que só ele conhecia. Já segundo o escritor grego Plutarco, o nome da divindade guardiã de Roma foi mantido em segredo após a fundação da cidade e era proibido perguntar qualquer coisa a respeito dela, nem mesmo se era macho ou fêmea, para que os inimigos de Roma não descobrissem esse nome e invocassem o deus para seus próprios fins. Conforme à medida que as civilizações mais antigas foram entrando em contato com as outras, se tornou muito comum que os mágicos de uma cultura experimentassem o nome de deuses de outras regiões. Em alguns dos manuscritos mais antigos, eles tinham registros de práticas de magia com deuses de muitas religiões, que poderiam ser escritos em talismãs e amuletos, ou até mesmo incorporados em feitiços e encantamentos. Isso foi no século III e no século IV. Inclusive, um dos encantamentos mais famosos entre os mágicos gregos e egípcios no século III, supostamente era tão poderoso que o sol e a terra se curvam, humildes quando o escutam. Rios, mares, pântanos e fontes se congelam quando o escutam. Pedras explodem quando o escutam. Era composto com os nomes de 100 divindades reunidas.
Então, agora vamos às considerações finais. A gente vê que o pessoal era muito louco por essa história de magia, né? Eles tinham um apego muito forte naquilo ali, era uma coisa que eles queriam que fosse só deles. A gente consegue ver isso pela questão dos nomes, sem contar que pra eles era uma coisa surreal. Tanto quanto essa história aí que do encantamento poderoso, era quase como uma religião, né? Porque se a gente olhar lá atrás, eles tinham todo esse apego com a religião, não que hoje não seja, mas que naquela época era bem diferente. E no próximo episódio a gente vai falar sobre a alta magia e a baixa magia. Eu vou explicar direitinho o que era e o que significava cada uma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!